Um asteroide está se aproximando da Terra. Inicialmente, os cientistas pensaram que o corpo celeste não nos atingiria, mas cometeram erros de cálculos graves e agora ele está vindo em direção ao nosso planeta. Isso levanta a questão. Essa colisão significaria o fim da humanidade? Podemos mudar a trajetória do asteroide? Porque isso poderia realmente acontecer até o ano de 2029. Antes de refletirmos sobre esta possível colisão, deixa eu te explicar um ponto importante. Você aí, sabe a diferença entre asteroide, meteoro e meteorito? Há vários tipos de rochas que vagam pelo espaço sideral, porém a principal diferença entre elas está em seu tamanho e na distância que estão da superfície do nosso planeta. De acordo com o Portal do Espaço do Conhecimento da UFMG, um asteroide é definido pelos astrônomos como um pequeno pedaço de rocha orbitando o Sol, sendo que geralmente eles estão no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas podem ser achados em outras regiões do Sistema Solar. No caso dos meteoros, quando asteroides colidem uns com os outros, alguns pedaços deles se soltam, formando o que os cientistas chamam de meteoroides. Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas rochas são incendiadas pelo atrito com o ar e se tornam meteoros, rastros luminosos que conseguimos ver no céu, também conhecidos como estrelas cadentes. A maioria dos meteoros é pequena e se desintegra ao entrar em contato com a atmosfera. Alguns, no entanto, sobrevivem ao impacto e caem em algum lugar do nosso planeta. Essas pedras ganham o nome de meteoritos e ajudam os pesquisadores a entender mais sobre o nosso sistema solar. Portanto, os meteoritos são pedaços recuperados de meteoroides quando entram na atmosfera terrestre. Alma-Ata-Sita. De acordo com algumas pesquisas sobre o tema, há somente um único relato na história sobre fragmentos de um meteorito no solo catalogado diretamente quando seu corpo parental, na entrada de um meteoroide, teve a sua identificação precisa antes de entrar no planeta Terra. Isso ocorreu em 2008, quando o meteoroide 2008 TC3 foi descoberto no espaço e observado até entrar na atmosfera terrestre, nas cercanias do deserto da Núbia. Janice Keynes e outros pesquisadores encontraram fragmentos de meteoritos no solo durante sistemáticas expedições de pesquisas. Os meteoritos foram nomeados pela região onde foram encontrados, Alma-Ata-Sita. Essa foi a única ocasião em que as observações espaciais foram diretamente conectadas com um material encontrado no solo, e apenas alguns fragmentos foram analisados em renomadas instituições no mundo inteiro. No Instituto de Sistemas Espaciais, um fragmento do Alma-Ata-Sita foi usado para mensurar sua emissão superficial em função de sua temperatura de fragmentação. A grande parte deste meteorito foi da classe dos condritos comuns, porém, fragmentos de ureilito também foram encontrados. Análise de asteroides. Existe um acentuado interesse em análises de asteroides com riscos em potencial, lideradas pelos engenheiros da aerotermodinâmica, que pesquisam sobre suas respectivas entradas nestas circunstâncias, como as do evento no deserto da Núbia, a fim de investigarem entradas de meteoros para aplicarem ferramentas desenvolvidas para entrada e reentrada de cápsulas artificiais. A mais recente reentrada vinda dos interplanetários, Stardust e Hayabusa, exigiam o desenvolvimento de ferramentas nas quais permitem a previsão de entrada e aquecimento de cápsulas de compartimento voando em velocidades ultra-rápidas. E, para tanto, as camadas de proteção térmica destas cápsulas foram testadas em instalações de ondas de choque e tubo de feixe plasmático. Os primeiros estudos experimentais em instalações terrestres sobre entrada de meteoroides foram conduzidos por Shepard e outros, datado no ano de 1967. Rochas foram expostas em um sistema de alta entalpia de feixes de plasma nas instalações do Ames ArcJet, na NASA. Neste estudo, foi descoberto que, a partir de alguns materiais, como grabo ou basalto,
provoca-se o efeito de uma radiação similar em comportamentos iguais a outros testes, como o corte de jato de plasma feito em fragmentos de meteoritos. O foco nestes estudos anteriores foi o de investigar a luminosidade aparente, na qual foram percebidas relações estritamente ligadas ao mecanismo de fragmentação. Apophis 99942. Um novo estudo da Universidade Carlos III de Madrid, o C3M, em parceria com a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho Paulista, a Unesp, analisou as características físicas do asteroide Apophis, conhecido também pelo nome de 99942, um corpo celeste de 370 metros de diâmetro, que passaria relativamente próximo ao planeta Terra em 13 de abril de 2029. Na pesquisa, os cientistas analisaram os possíveis efeitos da aproximação, como possíveis influências na sua trajetória e no seu ângulo de inclinação, entre outras. Segundo Gabriel Borderes Mota, pesquisador do Departamento de Bioengenharia e Engenharia Aeroespacial da Universidade de Madrid, a colisão não é a única possibilidade em eventos de aproximação como esse. Descoberto em 2004, desde então os cientistas têm monitorado o corpo celeste. E a pesquisa inicial sugeriu que ele tinha uma chance de 2,7% de atingir a Terra. No entanto, novos cálculos agora prevêem que o Apophis passará a uma distância de 30 mil quilômetros do nosso planeta. E se considerarmos que a Lua está a 380 mil quilômetros, ele estará incrivelmente próximo, mas pode ser que ele não nos atinja. No entanto, existem hipóteses de que os cálculos desta pesquisa possam estar errados. Em termos de proporção, o Aphis é bem mais alto do que a Torre Eiffel. No entanto, ele é menor que o asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros e tinha entre 10 e 15 quilômetros de largura. Mas o que isso significaria para nós? Os humanos serão extintos devido a esse impacto, como aconteceu com os dinossauros? O primeiro passo seria identificar o asteroide, o que já fizemos. Sabemos que o asteroide em questão é o Apophis e o quão grande ele é. Agora vamos falar sobre as medidas de defesa que poderíamos usar. Há algumas, inclusive, sendo analisadas, e uma delas é o impactador cinético. Esse método envolve o envio de uma espaçonave para colidir com um asteroide na esperança de mudar a sua velocidade e trajetória. A NASA realizou alguns testes bem-sucedidos usando esse método. Ela lançou em 2021 a missão DART, um teste para avaliar a eficácia de usar impactadores espaciais, movidos a velocidades extremas e portando cargas de material denso, como ferramentas para desviar asteroides potencialmente perigosos, em casos em que podem entrar em rota de colisão com a Terra. O teste da DART foi bem sucedido. Ao atingir em cheio o asteroide Dimorphos, em setembro de 2022, e não muito depois disso, confirmou que a órbita dele foi alterada. Agora começam a surgir artigos confirmando os dados da NASA e adicionando mais detalhes a esse tipo de método. O trator de gravidade consiste neste método de uma grande espaçonave voar próxima a um asteroide e, com o tempo, a sua atração gravitacional poderia mudar o caminho do corpo celeste. Essa teoria conceitual propõe o uso de uma espaçonave para alterar a trajetória de um asteroide através da chamada força gravitacional. A ideia é que uma nave espacial grande e massiva, equipada com propulsores, se posicione próxima ao asteroide-alvo. A força gravitacional entre a espaçonave e o asteroide causaria uma mudança gradual na trajetória do asteroide, desviando-o de sua rota de colisão com a Terra. Essa técnica é baseada no princípio de que objetos massivos exercem uma força gravitacional sobre outros objetos próximos. Porém, embora seja uma ideia interessante e teoricamente possível, a implementação prática de um trator de gravidade ainda não foi testada ou desenvolvida em larga escala.
No entanto, estudos e simulações são frequentemente conduzidos para avaliar a viabilidade e eficácia dessa abordagem como uma medida de defesa planetária contra potenciais riscos ao planeta Terra. A ablação a laser é outra opção. Lasers especiais poderiam ser usados para vaporizar partes da superfície do asteroide, alterando sua direção e tamanho. Por último, mas não menos importante, há a opção nuclear. Como último recurso, poderíamos destruir o asteroide. No entanto, isso pode dividir o asteroide, causando sua fragmentação e gerando dezenas de asteroides menores e radioativos, o que tornaria o impacto ainda mais devastador. Então, qual é a melhor opção para controlar o impacto do Apophis 99942? É difícil decidir. No entanto, parece que demoramos muito para decidir o que fazer. E agora este asteroide está cada vez mais próximo de passar por aqui. E se ele atingir o nosso planeta, será tão devastador como se várias, milhares de bombas nucleares explodissem. Os estudos e as notícias mais recentes sobre o Apophis 99942 dizem que, para realizar a pesquisa, os cientistas de Madrid e do Brasil conduziram um conjunto de simulações numéricas para tentar prever como as partículas que orbitam um asteroide reagiriam em diferentes situações e como essas possibilidades podem influenciar o comportamento do corpo celeste. De acordo com as últimas reportagens de jornais, como o asteroide vai passar bem próximo à Terra, esse corpo vai sofrer efeitos da gravidade do nosso planeta, que é muito grande em relação a ele. Por isso, a equipe fez estudos sobre o comportamento da superfície e órbita do Apophis 99942. E se alguns materiais destas camadas poderiam ser arrancadas pela Terra. Segundo Otto Winter, coautor do estudo, astrônomo e professor da Unesp em Guaratinguetá, a sua pesquisa mostra que sim, isso, de fato, é possível. Winter explicou que os cientistas ainda não sabem ao certo qual a densidade desse objeto e que isso foi um dos assuntos explorados pela pesquisa. Isso é importante, porque quanto um asteroide é menos denso, a sua gravidade é mais fraca e, dessa forma, é mais fácil que partículas sejam arrancadas de sua superfície. Já quando a sua densidade é maior, o efeito é reverso e ele poderia, portanto, conseguir reter mais partículas. A partir dessas simulações, concluiu-se que o ângulo de inclinação do asteroide foi maior em baixas densidades do que em altas densidades. E que, além disso, quanto menor a densidade de partículas e quanto maior a pressão de radiação solar, menos partículas poderão permanecer intactas. Além disso, os resultados mostraram que a aproximação do Apophis pode afetar levemente as marés do objeto e causar alguns deslizamentos de terra na superfície do asteroide. No entanto, Winter explicou que os estudos iniciais indicam que essas partículas não irão atingir diretamente o nosso planeta. O pesquisador anunciou que os cientistas seguem estudando sobre a possibilidade da Terra cruzar com alguma região ou lastro do asteroide. Apesar do Apophis passar bem próximo da Terra, ele deve passar numa velocidade altíssima. Portanto, as partículas que forem arrancadas de sua gravidade vão continuar seguindo o seu caminho, como se fossem uma cauda do asteroide. Impacto nos oceanos. Mas caso a gente se depare com um grande impacto pela invasão do Apophis 99942, o impacto devastador desse asteroide atingindo o oceano, nossa, seria catastrófico. Tsunamis gigantes se espalhariam por todo o mundo, afetando países ao longo da costa do Pacífico e além. Ondas com mais de 30 metros de altura seriam geradas, causando uma devastação sem precedentes. Em 2004, o sudeste da Ásia enfrentou um tsunami de magnitude semelhante, resultando na morte de mais de 230 mil pessoas. No entanto, neste cenário global,
a destruição seria ainda mais abrangente, afetando não apenas as Américas, mas também países como Japão, Austrália e Filipinas. Milhões de vidas seriam perdidas e os danos seriam incalculáveis. Colisão no solo. E se o asteroide atingisse diretamente a Terra, as consequências seriam igualmente devastadoras. No entanto, a cratera de impacto seria significativamente maior do que se atingisse o oceano, com potencialmente até 7 quilômetros de diâmetro e mais de 1 quilômetro de profundidade. Cidades inteiras poderiam ser arrasadas, com uma onda de choque que se espalharia por centenas de quilômetros, destruindo edifícios e infraestruturas. A atmosfera seria carregada com toneladas de poeira e detritos, potencialmente causando um inverno nuclear, ao bloquear temporariamente a luz solar e resultando na morte de plantações e vegetação. O efeito desse cenário poderia durar semanas ou até meses, aumentando ainda mais o número de vítimas. Algo assim poderia durar semanas ou meses e ser uma catástrofe ambiental geral. Só podemos esperar que uma colisão de asteroide como esta pouse o mais longe possível das pessoas. Mas agora as boas notícias são que o caso de alguma forma aconteça um impacto com a Terra, isso não causaria uma extinção em massa como o asteroide Chicxulub causou para os dinossauros. Porém, o evento seria incrivelmente traumático e teria muitas vítimas. Mas a humanidade, como um todo, viveria para ver o outro dia. Outro pesquisador brasileiro explicou que observações de radar já descartaram a hipótese de colisão com o nosso planeta. Quando o asteroide foi descoberto em 2004, existia uma chance de 2% de impacto com a Terra. Contudo, Tiago Signorini Gonçalves, astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que isso não é mais uma possibilidade. Os pesquisadores acrescentaram que é bem raro um asteroide passar tão próximo da Terra como o Apophis passará, e que isso vai ser bastante interessante do ponto de vista científico, pois diversas observações detalhadas poderão ser conduzidas. A trajetória do asteroide 99942 Apophis. Uma animação compartilhada em janeiro deste ano pela página do Facebook Cosmos Knowledge mostrou a trajetória do asteroide 99942 Apophis para todos através da rede social. E mesmo a EFL Science destacando que não há nada a temer quanto a esse asteroide, pois a NASA prevê que ele não irá colidir com a Terra em 2029, nem em outra aproximação em 2036, de acordo com o portal Olhar Digital, a animação ainda é que se conhece como um prende respiração. Em abril de 2029, a NASA prevê que o Apophis vai chegar a cerca de 32 mil quilômetros da superfície da Terra. Mais próximo do que alguns satélites, ele deverá ser visível no hemisfério oriental sem a necessidade de telescópio ou binóculos. Pode parecer próximo, em termos de espaço, é claro, não de viagem, mas os astrônomos não estão preocupados. Em 2021, Apophis passou perto da Terra, momento em que os astrônomos fizeram observações poderosas de radar para melhor definir a sua órbita. Antes disso, a NASA acreditava que havia chance de impacto mais tarde no século, mas as observações descartaram essa possibilidade. De acordo com a afirmação de David Farnokia, do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, um outro possível impacto em 2068 do asteroide não está mais dentro do reino das possibilidades. Além do mais, os cálculos e as pesquisas da NASA mostram que não haverá nenhum risco de impacto pelos próximos 100 anos. Você, o que é que você acha? Será que o Apophis 99942 poderia de fato colidir com o nosso planeta? Será que poderemos ser surpreendidos por este corpo celeste antes de 2029? Quem viver, verá.